Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou tratar de um tema teológico que é fundamental para que nós possamos compreender e refutá-lo, mesmo porque o mesmo não tem um fundamento sólido na Bíblia, numa interpretação sadia da Bíblia, e que é muito proliferado aí nas redes sociais, principalmente no YouTube. O problema teológico do qual vou abordar é o problema da questão do chamado juízo investigativo adventista, né? Então essa é uma doutrina típica desse movimento, uma doutrina exclusiva desse movimento, ou seja, nenhuma outra religião ou vertente do cristianismo, do protestantismo, tem essa doutrina, compreende a passagem citada de Daniel 8, fundamentado numa doutrina dessa. E nesse vídeo eu não vou simplesmente mostrar a doutrina do juízo investigativo, eu vou mostrar de uma maneira resumida aquilo que seria o calcanhar de Aquiles de todo o edifício da doutrina do juízo investigativo. E como essa doutrina pode ser refutada de uma maneira muito simples, através de uma falha, de um erro de interpretação, que ao meu ver é um erro muito crasso. Entendeu? Então eu vou citar aqui a passagem para vocês, ler toda a passagem que cita, no qual os adventistas se baseiam, e eu vou dar a explicação do erro que eu chamo de um erro crasso e primário, do qual eles cometem, e que rompe com qualquer possibilidade da ideia de que Jesus esteja fazendo algum tipo de juízo no céu dos pecados de alguém num suposto santuário no céu, certo? Então vamos começar a ler o texto para entender a passagem. Aqui nós temos Daniel 8, de 1 ao 27. Diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulau. E levantei meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os chifres eram altos, mas não era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio. E correu contra ele no ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não lhe havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, do qual cresceu e muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu e alguns do exército e das estrelas. Lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou.
Depois eu vi um santo que falava. E disse o outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de que serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de um homem. E ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulau, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no tempo da ira, pois pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado levantou-se 4 em lugar dele, significa 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas não sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra em visão, porque se refere aos dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei, me tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Então, a grande questão aqui que eu quero levantar, um argumento que talvez você não vai encontrar, talvez em nenhum outro vídeo do YouTube, de outras pessoas que vão procurar refutar a doutrina do juiz investigativo, é a seguinte: existem vários problemas nessa interpretação. Primeiro, é que o rei último que se levanta, que na verdade é um rei, não é um reino, isso aí é um assunto para um outro vídeo, ele vai lá e vai profanar o santuário e tirar o sacrifício contínuo. Isso está bem claro no texto. Ele vai lá e tira o sacrifício contínuo, né? Então, assim, engrandeceu contra os príncipes do exército, e foi tirado o sacrifício contínuo no lugar do seu santuário, foi lançado por terra. Então, você pode observar que quando Daniel vai ter a interpretação da visão sobre os animais e sobre os chifres, é simplesmente essa parte da visão que é interpretada, porque ali são alegorias, são símbolos, então ele precisa ter o significado. E ali na visão aparece um santo falando para o outro, até quando durará, e coisas desse tipo. Ou seja, na visão já está subentendido um entendimento. Mas a interpretação que é dada na explicação é simplesmente da questão dos reis que vão estar se levantando, e não desse momento em que é citado o santuário profanado e o sacrifício que é tirado. Por quê? Porque essa parte da visão é literal, ela não é alegórica, ela é literal. Mas o grande problema da interpretação adventista e da suposta ideia de um juiz investigativo, a grande problemática que envolve é que, se por um lado eles acreditam que Jesus está fazendo está no processo de purificação no santuário dos céus,
Por outro lado, eles não entendem que o santuário foi profanado por este rei. E mesmo porque você admitir que esse santuário foi profanado pelo rei, como está claro aqui, quando ele tira o sacrifício, você vai ter outras implicações que entram em contradição com a ideia do juiz investigativo. Então, suponhamos, se o rei se levantou, que é um rei terreno, e profanou o santuário, você ia entender que o rei profanou o santuário que está no céu, chegou ao céu e profanou esse santuário. Então é uma ideia um tanto absurda, mas eles teriam que admitir isso, de que aquele rei, se Jesus está purificando, coisa que não está no texto, em nenhum momento do texto está falando de um juiz investigativo, de que está ocorrendo esse juiz investigativo no céu, ou de que está havendo um processo de purificação através de um juiz investigativo no céu. Isso não está no texto. Por outro lado, se você for dizer que o santuário precisa ser purificado, como está na parte aqui da visão, né? Depois ouvi o santo que falava, e até outro santo que falava. Ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, ou seja, o que é que os santos estão conversando ali? Então, olha, está havendo essa transgressão do santuário, o sacrifício foi tirado, quando é que vai acabar isso? Aí ele vai falar, até 2.300 tardes de manhã. Ou seja, o santuário foi profanado, o santuário precisa ser purificado. Então, precisa acontecer para que esse santuário, e existe um determinado tempo para que esse santuário seja purificado. Mas esse santuário foi profanado por este rei. E não porque existe um processo de purificação do santuário, porque os nossos pecados, Jesus levou os nossos pecados para purificar. Então não existe conexão nenhuma. Mas qual é a desculpa adventista para não incorrer neste erro? É de que, para eles, a profanação foi feita por Roma na medida em que eles lançam a verdade de Deus em terra. Ou seja, primeiro, eles não dizem que aqui é um rei, mas um reino. E segundo, que eles interpretam esse texto aqui, ó, do versículo 12, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e fez e prosperou. Então, assim, primeiro, o versículo 12, ele está falando que ele tirou o sacrifício contínuo e lançou a verdade por terra. Ele não está dizendo que lançar a verdade por terra foi a profanação. Isso aqui é um acréscimo que o texto está dizendo. Então, para eles, para não incorrer nesse erro de que há uma profanação deste rei no santuário dos céus, eles interpretam que a profanação, a suposta profanação desse santuário, seria, na verdade, lançar a verdade por terra. Mas, inevitavelmente, o texto diz que o santuário foi profanado. Então, você incorre nesse erro primário e básico. Por quê? Primeiro, o texto está falando de que um rei profanou o santuário. Então o santuário precisa ser purificado. Então a conexão do texto é essa. O santuário foi profanado e o rei e precisa ser purificado depois de um determinado período. É isso. Não existe uma desconexão entre uma ideia de que a verdade foi lançada por terra e que o santuário significa outra coisa. Então, assim, o santuário é o mesmo. O santuário precisa ser purificado.
E a verdade também foi lançada por terra. Mas o santuário foi profanado e ele precisa ser purificado. Não existe em nenhuma parte do texto algo que venha a fazer nos interpretar de que existe um santuário no céu que precisa ser purificado e que não exista nenhuma conexão com a profanação do santuário que foi feito por este rei. Olha os grandes problemas. O santuário foi profanado por este rei. Por isso que ele precisa ser purificado. Então, o adventismo, eles criam esta ruptura imensa que não está no texto. De que existe um santuário no céu que vai ter um processo de purificação, mas essa profanação não é a profanação do santuário. É a profanação na medida em que a verdade foi lançada por terra. Mas o texto não diz isso. O texto diz claramente que o santuário foi profanado e ele precisa ser purificado. Isso é o erro crasso e primário. Você nem precisa recorrer a outros argumentos, tipo de qual era o rei, se o último rei era Antíoco Epifânio, né? Mesmo que isso seja já comprovado pelos teólogos. Mas o grande erro primário deles aí é de que o santuário foi profanado por este rei, ou por este reinado, mas no texto está lá falando do rei, e ele precisa ser purificado. Mas, quando eles pegam a ideia do juiz investigativo, eles não dizem, eles dizem assim, Jesus foi lá para terminar sua obra expiatória. Mas eles não falam que o rei, alguém profanou esse santuário que está no céu. Eles não falam isso, eles omitem essa informação. Né? Então, a profanação, para eles, é na medida em que a verdade foi lançada por terra, e não que o santuário foi profanado. Então eles falam, olha, o santuário é aquilo que eu digo o que é santuário. Né? Então assim, o santuário não foi profanado por este rei, mas o santuário precisa ser purificado no processo de expiação. Né? Então aí você vai ver até nos estudos adventistas, até na Bíblia de estudo, de que existe uma parte simbólica do santuário. Então assim, a parte que Jesus vai lá e purifica o santuário lá no céu, essa é literal. Mas o santuário profanado é simbólica, porque a profanação consiste em lançar a verdade de Deus por terra. Então eles interpretam a ideia de santuário conforme lhe convém. Sendo que no próprio texto não existe uma desconexão entre o santuário profanado e a purificação do santuário. Essa é a conexão do texto. E outros argumentos que os adventistas usam é interpretar que existe um paralelo entre os outros capítulos de Daniel, onde vai se entender essa ideia da profanação do santuário e do juízo investigativo através de outros textos que são paralelos, como por exemplo o capítulo 7. Então, essa explicação básica que destrói todo e qualquer argumento a favor do juízo investigativo. E você não precisa nem entrar na ideia do que seriam as 2.300 tardes, qual eram os reis, porque esse erro já derruba todo o edifício da doutrina do juízo investigativo. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vai ter aí o nosso endereço do Pix aí se vocês quiserem contribuir. Nosso Kawai, nós estamos lá, que tem vários outros vídeos, inclusive sobre o adventismo, a doutrina do juízo investigativo, e de uma maneira mais curta, né, objetiva, e espero